Boa noite, amados e amadas do Senhor Jesus. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos nós. Amados, mais uma mensagem de Deus para os nossos corações. Esta vai ser no texto de Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao 41. Esta mensagem da palavra de Deus, ela acontece num contexto em que o Senhor Jesus passou o dia todo, né, pregando, né, contando parábolas. E quando anoiteceu, né, ao anoitecer, ele disse para os seus discípulos: olha, vamos passar para o outro lado, né? E aí eles tinham que atravessar pelo mar da Galileia. Então, ele entrou no barco, juntamente com seus discípulos, e seguiram a viagem, né? E aí o Senhor Jesus foi dormir, né? Deitou, estava lá na popa, né, do barco, com a cabeça no travesseiro. E aí o que aconteceu? Veio um grande temporal, né? Um vento muito forte, que as ondas muito altas, e o barco já estava quase enchendo de água. E aí, no desespero, os discípulos foram acordar o Senhor Jesus, chamando: mestre, mestre, o Senhor não se importa que a gente morra? Né? Então, aí o Senhor Jesus levantou, repreendeu o vento, disse: aquieta-te, acalme-se. E o vento cessou e houve grande bonança. E o Senhor Jesus, ao fazer isso, ele dirigiu para os discípulos e perguntou: por que vocês estavam com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Os discípulos, falando uns para os outros, perguntaram: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Meus amados, este texto da palavra do Senhor, ele tem muito a ver com os dias que nós estamos passando, com a crise que nós estamos passando, não apenas no nosso Brasil, mas uma crise mundial, essa crise do coronavírus, e os noticiários, né, tem passado, né, de ontem para cá, muitas mortes na Itália, na França, na Espanha, muitos casos nos Estados Unidos. Aqui no Brasil tem muitos casos, mas não são tantos, né? Mas já tem muito caso também, tem mortes aí em vários estados do Brasil. Então nós estamos passando essa crise e talvez algumas pessoas estão assim como os discípulos, desesperados, né? E talvez se perguntando: poxa, né? Por que Deus não age? Por que Deus não dá um fim nessa crise toda, nesse vírus? Amados, a gente observando esse texto da palavra do Senhor, nós vamos tirar algumas lições, e que isso vai nos ajudar nesse tempo de crise, que é a gente ter calma na adversidade. É possível a gente ter calma na adversidade, mas para isso nós precisamos estar observando na palavra do Senhor como que a gente pode adquirir essa calma na adversidade, no sentido espiritual, né? Buscando as coisas espirituais. Então, uma coisa que a gente tem que entender a princípio é que a calma na adversidade, ela não acontece apenas por estar no mesmo barco com Jesus. Os discípulos estavam no mesmo barco com Jesus. Vamos imaginar que o mundo seja um barco, né? Um grande barco, e todas as pessoas estão dentro. E o Senhor Jesus, como Ele é Deus, Ele é onipresente, Ele também está nesse barco.
Vamos imaginar também que o nosso Brasil, que com os brasileiros e alguns estrangeiros que aqui residem, é um grande barco, né? Então estamos todos nós aqui, juntamente com o Senhor Jesus, que também está nesse barco. Então, apenas por a gente estar no mesmo barco com o Senhor Jesus, isso não garante que a gente possa ter calma na adversidade. Porque os discípulos estavam no mesmo barco com Jesus. No entanto, eles estavam lá desesperados, muito desesperados. Aí você pode perguntar, então como que a gente pode ter essa calma na adversidade? Se a gente observar o texto com mais cuidado, a gente vai perceber uma pergunta feita pelo Senhor Jesus, e aí onde está a chave para a nossa vitória, para a gente ter calma na adversidade. Quando ele acalmou o vento, né, e houve aquela grande bonança, ele se dirigiu aos discípulos e perguntou, por que vocês estão tão desesperados, com tanto medo, vocês ainda não têm fé? Aí nós aprendemos o seguinte, que calma na adversidade, ela acontece quando nós depositamos a nossa fé no Senhor Jesus. Eu tenho certeza que se os discípulos tivessem despertado o Senhor Jesus de uma outra forma, eles poderiam chegar para o Senhor Jesus e falar, Senhor, nós já andamos muito com o Senhor, nós já vimos muita coisa, nós já vimos o Senhor multiplicar pão e peixe para alimentar multidões, nós já vimos o Senhor ressuscitar pessoas, nós já vimos muita coisa acontecer pelo poder do Senhor. Então, um vento forte desse, uma onda gigantesca dessa, para o Senhor isso é coisa pequena, porque todas as coisas são possíveis para o Senhor. O Senhor tem poder no céu, na terra, o Senhor é Senhor do céu, é Senhor da terra. Isso, nada é impossível para o Senhor. Então, acalmar uma tempestade dessa para o Senhor é coisa pequena. Então, nós estamos aqui pedindo que o Senhor acalme. Eu tenho certeza que se os discípulos tivessem sido com estas palavras, o Senhor Jesus teria ficado muito satisfeito e teria atendido e não teria feito essa pergunta para eles. Por que vocês estão tão desesperados? Vocês ainda não têm fé? Portanto, amados, é a fé que vai nos dar a grande vitória. Porque a fé é quando nós colocamos toda a nossa confiança no Senhor. Então, quando você clama ao Senhor com fé, então ali vem a vitória. Então, que o nosso Brasil está precisando clamar, mas clamar com fé, não clamar reclamando, achando que Deus é indiferente. Não é isso. O que Deus está querendo, meus amados, é que a gente clame com fé. Deus quer que as pessoas se despertem pela fé. Na hora de um desespero desse, na hora de uma situação dessa tão crítica, tanta gente morrendo no Brasil e no mundo, e as pessoas não buscar a Deus, não confiar em Deus para que, exercitando a sua fé em Deus, então, meus amados, como é que isso vai acontecer se a pessoa não coloca a fé no Senhor? Então é tempo da gente despertar o Senhor, mas despertar exercitando a nossa fé, que aí o Senhor vai agir, o Senhor pode chegar e dar um fim nesse vírus. Então nós precisamos depositar a nossa fé no Senhor. Calma na adversidade, ela vai acontecer quando a gente depositar a nossa fé no Senhor Jesus. Que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde, que Ele nos livre de todo mal.